Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Alunc, o podcast feito especialmente para você, brasileiro empreendedor nos Estados Unidos. Eu sou a Daniele. E eu sou o Sandro. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está mexendo com o bolso de muito empresário por aqui: a imposição das tarifas comerciais anunciadas pelo presidente Trump, que pode afetar diretamente os seus custos, os seus preços e, claro, o seu lucro. Se você tem uma empresa de construção, limpeza ou vendas, fica com a gente porque vamos explicar de forma prática o que são essas tarifas, quais os impactos reais no seu negócio e, principalmente, como você pode se proteger e continuar crescendo mesmo nesse novo cenário econômico. Então, quando falamos de tarifas de importação, estamos nos referindo a um conjunto de impostos adicionais aplicados sobre produtos importados pelos Estados Unidos. Essas tarifas não são novidade. Elas começaram no primeiro mandato de Trump e estão sendo retomadas e ampliadas agora. Os principais alvos são países como a China, México, Canadá e basicamente todos os países com os quais os Estados Unidos têm alguma relação comercial, incluindo o Brasil e em algumas categorias específicas. Para entendermos a magnitude disso, vamos a alguns números. Estamos falando de tarifas que variam de 10% a 120%, dependendo do produto e o país de origem. No caso específico da China, as tarifas máximas vão ser de 35% pelos próximos 90 dias, mas elas chegaram ao incrível patamar de 145%. Vocês não estão escutando errado, não. É isso mesmo, 145%. Na prática, isso significa que um produto que custava $100 pode passar a custar 240 após a aplicação dessas tarifas. É um aumento substancial que não pode ser simplesmente ignorado. Exatamente, Sandro. E é importante entendermos também a motivação por trás dessas tarifas, né? A justificativa oficial é proteger empregos americanos e incentivar a produção local. A ideia é que, ao tornar os produtos importados mais caros, as empresas americanas se tornem mais competitivas e contratem mais funcionários locais. Mas nós sabemos que as tarifas de importação servem, em primeiro momento, como aumento de arrecadação, pois sabemos que o déficit americano é gigantesco. E, no entanto, a realidade econômica ela é muito mais complexa. Muitos economistas apontam que tarifas geralmente levam a um ciclo de retaliação comercial. Quando os Estados Unidos aplicam tarifas sobre produtos chineses, por exemplo, a China geralmente responde com tarifas sobre produtos americanos. Isso cria um efeito cascata que acaba afetando toda a economia global. Os preços dos produtos sobem e alguns chegam a ficar escassos. Para nós, empreendedores brasileiros aqui nos Estados Unidos, o efeito é imediato. São custos mais altos, margens reduzidas e pressão sobre os preços. Mas o impacto vai além do óbvio. Existe também o efeito indireto na cadeia de suprimentos, no poder de compra do consumidor e até mesmo na confiança do mercado. Para tornar isso mais concreto, vamos analisar por setores. Na indústria da construção, que emprega muitos brasileiros nos Estados Unidos, o impacto é particularmente severo. Materiais como o aço importado estão sofrendo tarifas de até 25%. O alumínio tem tarifas adicionais de 10%. Já produtos de madeira processada da China e do Canadá podem ter adicionais sobre taxas de 25%. E cerâmicas e revestimentos do México e do Brasil estão enfrentando tarifas de 15% a 20%. Para dimensionar isso, um empreiteiro que estava acostumado a comprar um container de revestimentos cerâmicos do Brasil por $10 mil, agora precisará desembolsar $11.500 ou mais. Esse aumento de $1.500 vai direto para o custo da obra. E você sabe bem que cliente nenhum quer pagar mais por isso.
E não é só o material direto que sobe. Ferramentas elétricas, equipamentos de segurança, até mesmo os veículos usados para o transporte de material, tudo isso tem componentes importados que estão ficando mais caros. Já no setor de serviços de limpeza, é outro nicho com forte presença brasileira, o quadro ele é similar. Os produtos químicos industriais importados, principalmente da China, estão com sobretaxas que variam de 15% a 35% e, como a gente já disse antes, até o dia 10 de abril, essas taxas eram de 145%. Equipamentos como lavadoras de alta pressão, aspiradores industriais e máquinas de limpeza profissional também sofrem com aumento. Mas vamos contextualizar. Uma empresa de limpeza que mantém um estoque mensal de produtos químicos de $2.000, por exemplo, pode ver esse custo subir para $2.400 ou mais. Para um negócio pequeno que já opera com margens apertadas, esse aumento de $400 por mês representa $4.800 por ano. É muita coisa. Muitas vezes é equivalente ao lucro de 1 ou 2 meses inteiros de operação. E tem mais um detalhe importante. Mesmo produtos rotulados como Made in USA, frequentemente contêm componentes importados em sua fabricação. Então, mesmo escolhendo produtos nacionais, você pode estar pagando indiretamente essas tarifas. No setor de varejo e comércio, o impacto é ainda mais direto. Lojistas que importam roupas da China estão pagando tarifas adicionais, que podem chegar a 125%, reduzidas para 35% pelos próximos 90 dias, né? Lembrando isso. Eletrônicos têm sobretaxas que variam de 15% a 35%. Utensílios domésticos, decoração, brinquedos, todos esses itens estão mais caros na importação. E aqui entra uma questão crucial: a elasticidade de preço. Alguns produtos, como itens exclusivos ou de marca, permitem repasse mais fácil do aumento dos custos. Já produtos que têm muita concorrência ou alternativas locais não aceitam esse repasse. O cliente simplesmente vai para o concorrente ou escolhe uma alternativa. Por isso, muitos lojistas estão enfrentando uma compressão de margem. Se antes trabalhavam com 40% de margem bruta, agora podem estar operando com 25% ou menos. Isso significa menos capital para reinvestimento, menos segurança financeira e, em muitos casos, necessidade de cortar custos em outras áreas como marketing e pessoal. E existe também um impacto invisível das tarifas, a incerteza. Fornecedores hesitam em dar passos prolongados de entrega porque não sabem como os preços estarão daqui a alguns meses. Clientes demoram mais para tomar decisões de compra. Bancos ficam mais cautelosos com empréstimos para setores muito afetados. E vamos falar sobre algo que poucos comentam: o impacto psicológico dessa situação. A ansiedade de não saber se o seu negócio vai conseguir absorver esses aumentos, a pressão de ter que renegociar com fornecedores e clientes, o estresse de refazer planilhas de custos e preços, tudo isso afeta a nossa saúde mental como empreendedores, né? Outro aspecto também importante é o efeito cascata na economia local. Quando empresas de construção aumentam seus preços, menos pessoas reformam suas casas. Quando produtos de varejo ficam mais caros, consumidores compram menos. Quando serviços sobem de preço, clientes aumentam o intervalo entre contratações. Isso cria um ciclo que pode levar a uma desaceleração econômica ainda mais ampla. É o que se chama de estagflação. Isso aí. Bom, esse é um assunto muito complexo, então vamos tentar simplificar. Vamos traduzir tudo isso em números reais, com exemplos práticos que mostram exatamente como as tarifas estão afetando o dia a dia dos empreendedores aqui nos Estados Unidos. Vamos começar, Sandro, pela construção civil. Considere o caso de um construtor que está fazendo a reforma de um banheiro.
Antes das novas tarifas, o custo total em materiais importados, incluindo cerâmica mexicana, metais chineses e alguns equipamentos, ele estava em torno de $3.500. Agora, com as tarifas de 25% em média, esse valor ele salta para $4.375. Isso coloca o empreendedor em um dilema. Ou ele mantém sua margem de lucro e aumenta o orçamento para o cliente, arriscando perder o contrato, né? Ou ele absorve esse custo extra de $875, que não é pouco, o que pode representar até 50% do que seria o seu lucro na obra. Nenhuma das opções é atraente. E pense no efeito acumulado. Um empreiteiro que faz 10 banheiros por mês está potencialmente perdendo $8.750 em lucro, ou correndo o risco de perder contrato se decidir repassar o aumento. Esse é o tipo de pressão que pode levar um negócio saudável à dificuldade financeira em poucos meses. Verdade, é isso aí. No setor de serviços de limpeza, o impacto aparece em várias frentes. Vamos pegar como exemplo uma empresa que atende condomínios residenciais. Essa empresa tinha um custo mensal com equipamentos, produtos e materiais importados de cerca de $5.000. Com as tarifas, esse valor sobe para $6.000. Se essa empresa atende 50 condomínios, o aumento representa $20 adicionais por cliente. Parece pouco, não é? Mas em um mercado altamente competitivo, onde os contratos são frequentemente decididos por diferença de $10 ou $15 no preço mensal, esse aumento pode significar a perda de vários clientes para concorrentes que ainda não ajustaram seus preços, ou que decidiram operar com margens menores temporariamente para manter a carteira de clientes. E tem outro elemento importante, o timing desse aumento. Muitas empresas têm contratos anuais com seus clientes, sem cláusula de reajuste por aumento de insumos. Isso significa que estão presas a preços fixos enquanto seus custos sobem. Uma situação que drena o capital de giro rapidamente. Nossa! Não, e no comércio varejista? Vamos analisar o caso de uma loja que importa produtos de decoração do Brasil. Antes, um lote de 100 peças artesanais custava $2.000 na importação. Com uma tarifa de 15%, esse mesmo lote agora ele custa $2.300. Se a loja ela estava vendendo cada peça por $40, com um custo unitário de $20, tinha uma margem de $20 por item. Isso aí. Agora, com o custo unitário subindo para $23, a margem cai para $17, é uma redução de 15%, o aumento da tarifa de 15%. Em um negócio de varejo que tradicionalmente opera com margens líquidas de 8% a 12%, essa queda pode ser a diferença entre lucro e prejuízo no final do mês. E existe um outro fator que complica essa situação ainda mais: a percepção de valor do cliente. Muitos consumidores entendem que uma peça artesanal brasileira vale $40, mas não estão dispostos a pagar $46 pelo mesmo item. Essa resistência psicológica a certos patamares de preço torna o repasse do aumento ainda mais difícil. Outro caso interessante é das empresas de food service, especialmente restaurantes brasileiros. Um restaurante que importa produtos típicos como guaraná, farofa, doces específicos ou cachaça está vendo aumentos que variam de 10% a 25% dependendo do produto e do país de origem. Para um restaurante que gastava $4.000 mensais com esses itens importados, o novo custo pode chegar a $5.000. Considerando que a margem média de lucro em restaurantes gira em torno de 3% a 5% do faturamento, esse aumento de $1.000 pode eliminar completamente o lucro de um estabelecimento que fatura $30.000 por mês. A solução imediata seria repassar o aumento para o cardápio, mas aqui entra uma questão de estratégia de posicionamento.
Se o restaurante atende uma clientela de classe média que já considerava os preços no limite do aceitável, um aumento generalizado pode provocar queda significativa no movimento. Nossa. Um setor que poucas pessoas associam também às tarifas, mas que está sendo muito afetado, é o de beleza e estética. Salões de belezas e clínicas estéticas que usam produtos importados, desde cosméticos europeus até equipamentos de tecnologia avançada da Ásia, aí muito em alta as técnicas coreanas, né? Estão vendo seus custos dispararem. Uma pequena clínica estética que investiu $30 mil em um equipamento de última geração para tratamentos faciais, agora precisa considerar que a manutenção e as peças de reposição estarão 20% mais caras. Se um procedimento com esse equipamento gerava $150 de lucro, agora pode gerar apenas 120. Uma queda de 20%, que afeta diretamente o retorno sobre o investimento feito. E aqui existe um complicador adicional. Muitos desses negócios não podem simplesmente mudar para alternativas nacionais. Eles construíram sua reputação e clientela com base na exclusividade e na qualidade de produtos importados que eles utilizam. Mudar isso seria arriscar perder o posicionamento de mercado que ele já conquistou. É isso aí. E não podemos esquecer do efeito dominó na cadeia de suprimentos. Mesmo negócios que não dependam diretamente de importações e estão sentindo o impacto. Por exemplo, uma empresa de jardinagem que compra ferramentas e equipamentos de distribuidores americanos está vendo os preços subirem porque esses distribuidores importam componentes da China ou do México. Um cortador de grama que custava $400 agora custa $460. Uma assopradora de folha subiu de 150 para 175. Multiplicando isso por todo o equipamento necessário para uma operação eficiente, nós estamos falando de milhares de dólares em custos adicionais por ano. E existe também o efeito secundário nos custos operacionais. Com o aumento generalizado de preços, muitos fornecedores estão revisando suas políticas de frete, quantidades mínimas para pedidos e prazos de pagamentos. Tudo isso para proteger suas próprias margens. O resultado é um ambiente de negócios mais restritivo e exigente em termos de capital de giro. Por fim, vale destacar o impacto nas empresas de serviços técnicos, como instalação e manutenção de ar-condicionado, aquecedores, sistemas solares e automação residencial. Esses negócios dependem de peças e componentes que, em grande parte, eles são importados da Ásia. Um técnico que precisa substituir um compressor de ar-condicionado está pagando cerca de 15% a mais pelo componente. Se antes ele cobrava $800 pelo serviço completo, agora ele precisa cobrar $890. Um aumento que muitos clientes vão questionar com certeza, especialmente considerando que o valor da mão de obra ele não mudou. E a situação fica ainda mais complicada quando falamos de contratos de manutenção preventiva, que geralmente tem um valor fixo anual. Uma empresa que calculou seus custos e margens antes das tarifas, agora pode estar operando esses contratos com margem mínima ou até mesmo com prejuízo. Como vemos, os impactos práticos do aumento das tarifas de importação estão se espalhando por praticamente todos os setores da economia, afetando especialmente os pequenos e médios empreendedores que têm menos poder de negociação com fornecedores e menos reservas financeiras para absorver esses aumentos de custos, né? Bom, então vamos falar de estratégias para a gente proteger os nossos negócios. Vamos mergulhar fundo nessas estratégias que realmente podem fazer a diferença no seu negócio diante desse cenário. A primeira dica é revitalizar a sua rede de fornecedores. Os tempos de simplesmente importar tudo, eles estão mudando. É importante fazer um mapeamento completo. Primeiro, você precisa identificar
todos os seus fornecedores atuais e classificá-los em 3 categorias: os que são essenciais, os que são importantes e os complementares. Cada fornecedor essencial que seja impactado pelas tarifas, você precisa ter pelo menos 2 alternativas. E aí vamos falar sobre negociação. Não subestime o poder da conversa franca. Ligue para os seus fornecedores atuais e seja transparente sobre a situação. Pergunte o que podemos fazer juntos para continuar essa parceria, mesmo com o impacto dessas tarifas. Algumas abordagens que funcionam, como consolidar pedidos para obter descontos por volume, propor pagamentos antecipados em troca de preços fixos para determinado período, ou então desenvolver produtos exclusivos em conjunto que tenham um valor maior agregado. Essas são algumas estratégias muito importantes. E não se esqueça de diversificar. A velha máxima, não coloque todos os ovos na mesma cesta, nunca foi tão relevante. Distribua os seus riscos entre os diferentes fornecedores, inclusive de diferentes regiões. Outra estratégia é dominar a arte da precificação, baseada em valor. Vamos muito além de simplesmente aumentar preços. A precificação é uma ciência que merece atenção especial nesse momento. Primeiro, você precisa entender profundamente sua estrutura de custos atual. Faça uma análise de cada componente, custo fixo, variável, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Depois, pense em valor percebido. O que o seu cliente realmente valoriza no seu produto ou serviço? Por exemplo, se você tem uma padaria e percebe que seus clientes valorizam a experiência de sabores autênticos brasileiros, talvez possa enfatizar isso em vez de competir apenas por preço com padarias comuns. Considere uma abordagem de precificação segmentada. Nem todos os produtos precisam ter o mesmo percentual de margem. Produtos com menos concorrência ou mais exclusivos podem sustentar margens maiores, enquanto itens mais sensíveis a preços podem ter margens menores para manter a competitividade. Sobre comunicação, seja sempre transparente, mas estratégico. Em vez de anunciar, estamos aumentando os preços por causa das tarifas, você pode dizer, mantemos nosso compromisso com a qualidade, mesmo em tempos desafiadores. Pequenos ajustes nos permitem continuar oferecendo o padrão que você merece. Comunique os ajustes com pelo menos 30 dias de antecedência, dando tempo para os seus clientes se acostumarem com a ideia. Isso é uma aula de gestão de negócios, muito além de aumentos de tarifas, né? Exato. Aproveitem essas estratégias. Bom, aqui vai mais uma. A terceira estratégia é repense o seu portfólio estrategicamente. É hora de analisar produto por produto, serviço por serviço. Faça uma matriz classificando cada item do seu portfólio por lucratividade e por volume de vendas. Aqueles com alta lucratividade e alto volume são as suas estrelas e devem receber mais investimento. Os de baixa lucratividade e baixo volume são candidatos à eliminação. Para produtos importados com forte impacto das tarifas, você tem algumas opções: substituição por equivalentes nacionais, reformulação para uso de menos componentes importados, redimensionamento, talvez embalagens menores com preços psicologicamente mais acessíveis, ou posicionamento prêmio, já que estará mais caro, transforme em um item exclusivo. Pense em bundling ou desagregação. Às vezes, agrupar produtos complementares cria uma proposta de valor mais resistente a comparações de preços. Outras vezes, separar serviços que antes eram oferecidos em pacote permite que o cliente escolha exatamente o que valoriza e está disposto a pagar.
A inovação é fundamental nesse momento. Use a restrição como um estímulo criativo. Muitas empresas criaram seus melhores produtos em tempos de crise. O que você poderia oferecer que ninguém ainda pensou? Como poderia resolver o mesmo problema do cliente de forma diferente e mais econômica? Alguém aí já ouviu falar no livro O Oceano Azul? Isso é exatamente o que estamos falando. É você encontrar algo diferente do que todo mundo está oferecendo. Uma outra estratégia é implementar um sistema robusto de gestão financeira. Não dá mais para trabalhar com planilhas básicas ou pior, controle mental. Você precisa de visibilidade total sobre cada centavo que entra e sai do seu negócio. Comece separando completamente as finanças pessoais das empresariais. Parece óbvio, mas muitos empresários ainda misturam as contas. Depois, implemente um sistema de fluxo de caixa semanal. A visão semanal é crucial em tempos de mudança rápida, pois permite ajustes imediatos. Reserve um tempo fixo em sua agenda para análise financeira. Por exemplo, toda sexta-feira, às 4 às 5 horas. Nessa hora, analise pelo menos 5 indicadores: fluxo de caixa realizado versus projetado, contas a receber por faixa de atraso, margem por linha de produto, despesas fixas com percentual da receita e reserva de emergência. Sobre reservas, o ideal é ter pelo menos 3 meses de despesas fixas guardados em um fundo de emergência empresarial. Se você ainda não tem isso, comece hoje mesmo separando 5% de cada entrada. Estabeleça alertas antecipados para problemas de caixa. Por exemplo, se perceber que a inadimplência passou de 5%, já acione um plano de contingência em vez de esperar a situação se agravar. Mais uma estratégia é otimizar a sua eficiência operacional. Esse é um aspecto, né, Sandro, muitas vezes negligenciado, mas que pode fazer uma diferença enorme na sua capacidade de absorver aumentos de custos sem repassá-los integralmente. Com certeza. Faça um mapeamento detalhado dos seus processos principais. Para cada etapa, pergunte: isso agrega valor ao cliente? Se a resposta for não, questione se é realmente necessário. Muitas vezes, mantemos processos apenas por hábito ou porque sempre foi assim. Eu já ouvi tanto isso. A gente sempre fez assim. Verdade. Analise o seu uso de espaço físico. Com o aumento dos custos, cada metro quadrado precisa ser produtivo. Talvez seja a hora de considerar um layout mais eficiente, compartilhamento de espaço ou até mesmo um modelo híbrido com parte da operação remota. Revise os seus gastos com energia e outros insumos. Pequenas mudanças como trocar para iluminação de LED, ajustar a temperatura do ar-condicionado ou implementar sistema de desligamento automático podem gerar economias significativas no longo prazo. Invista em treinamento de equipe. Parece bobeira, mas não é. Funcionários bem treinados cometem menos erros, desperdiçam menos recursos e frequentemente têm ideias valiosas para melhorias operacionais. A sua equipe conta muito. Isso é o que mais importa para você. É o diferencial. Isso. E uma última estratégia, que é expandir o seu horizonte de mercado. Quando o mercado se torna mais desafiador, a diversificação pode ser a sua salvação. Pense em mercados adjacentes, onde suas competências atuais podem ser aplicadas. Se você atende principalmente brasileiros, considere como poderia adaptar sua oferta para outros públicos latinos ou para o mercado americano em geral. Muitas vezes é uma questão de ajuste na comunicação e no posicionamento. Explore diferentes canais de venda. Se você opera principalmente com loja física, talvez seja a hora de fortalecer sua presença online. Se já vende online, considere parcerias com marketplace ou vendas por assinatura. Analise tendências emergentes em seu setor.
Muitas vezes, momentos de ruptura criam novas necessidades e oportunidades. Por exemplo, com o aumento de custos, muitos consumidores estão buscando opções de qualidade com melhor custo-benefício. Como seu negócio poderia atender a essa demanda? As mudanças econômicas, como o aumento das tarifas de importação, são como mudanças climáticas no mundo dos negócios. Não adianta negar que estão acontecendo. O que diferencia os empreendedores que prosperam dos que apenas sobrevivem é justamente a capacidade de enxergar além da tempestade imediata. Vamos começar expandindo nossa visão. O mercado americano, apesar dos desafios atuais, continua sendo um dos mais robustos e dinâmicos do mundo. Para contextualizar, mesmo com todas as turbulências recentes, os Estados Unidos ainda representam cerca de 25% do PIB mundial, com um poder de consumo incomparável. Quando pensamos em tarifa de importação, muitos empreendedores entram em pânico e só veem problemas, mas quero propor uma mudança de perspectiva. E se esse for o empurrão que faltava para profissionalizar o seu negócio? Pense bem, quando tudo está fácil, toleramos ineficiências, processos mal desenhados, precificação imprecisa. A pressão adicional nos força a aprimorar aspectos que deveríamos ter cuidado desde o início. Exatamente, Sandro. E é por isso que o conhecimento ele se torna ainda mais valioso nesse momento. Não estamos falando de conhecimento acadêmico ou teórico, mas de aprendizado prático e aplicável. Vamos falar sobre comunidade. O empreendedor brasileiro nos Estados Unidos ele tem uma característica única, a capacidade de se conectar e apoiar outros brasileiros. Esta é uma vantagem competitiva que a gente precisa explorar mais. Participar de grupos de discussões, associações de comércio e redes de contato não é apenas uma forma de conseguir dicas, é uma estratégia de sobrevivência. A troca de experiências ela acelera o nosso aprendizado. Por exemplo, quando um restaurante descobre uma nova alternativa de fornecedor com bom preço e qualidade, essa informação compartilhada ela pode ajudar dezenas de outros negócios similares. Quando um lojista testa uma nova estratégia de comunicação com clientes sobre o aumento de preços e compartilha os resultados, todos aprendem juntos. Isso aí, comunidade. Outro aspecto fundamental é o que chamo de visão de ecossistema. Muitos empreendedores olham apenas para o seu próprio negócio isoladamente, mas os mais bem-sucedidos entendem como o seu negócio se insere em um sistema maior. Por exemplo, se você é um construtor que está sentindo o impacto do aumento nos materiais importados, pode ser o momento de se aproximar de arquitetos e designers que também estão buscando soluções mais acessíveis para os seus clientes. Juntos, vocês podem desenvolver pacotes de reforma que utilizem matérias-primas nacionais de qualidade com design inteligente que compensem qualquer diferença percebida. Ou se você tem um restaurante e percebe que seus fornecedores de produtos importados estão com preços proibitivos, talvez seja a hora de falar com produtores locais, outros restaurantes com desafios similares e até mesmo escolas culinárias para desenvolver novas receitas e abordagens que valorizem ingredientes locais. A adaptabilidade ela é realmente a chave para navegar neste novo cenário. E isso me lembra uma história que exemplifica perfeitamente o que a gente está falando. Eu conheci uma empreendedora brasileira na Flórida que tinha um negócio de importação de produtos de beleza do Brasil. Quando as tarifas aumentaram no primeiro mandato do presidente Trump, em vez de simplesmente repassar o custo ou desistir, ela fez um movimento muito inesperado. Ela procurou fabricantes locais que pudessem produzir fórmulas similares e se posicionou como especialista em beleza brasileira, oferecendo consultoria e criando a sua própria linha de produtos produzidos localmente. O resultado? Ela não apenas sobreviveu ao impacto das tarifas, como expandiu o seu negócio, contratou mais pessoas e hoje tem uma marca respeitada no mercado americano.
Isso é o que chamamos de transformar limões em limonada. Opa, é isso aí. Esse exemplo ilustra perfeitamente outro ponto crucial: a importância de construir valor além do produto físico. Quando seu valor está apenas no produto que vende ou no serviço que oferece, você fica vulnerável a qualquer mudança que afete esse produto ou serviço. Mas quando seu valor está no conhecimento, na experiência, na comunidade que você cria, você desenvolve uma resiliência muito maior. Pense em como você pode ampliar seu valor além do básico. Se você vende produtos para a comunidade brasileira, como pode se tornar também um hub de informação, um espaço de conexão, um facilitador de recém-chegados? Se você oferece serviços, como pode documentar e compartilhar seu conhecimento de forma que crie novos fluxos de receita menos afetados por flutuações econômicas? E tem mais um aspecto que a gente não pode ignorar: a tecnologia como aliada. Muitos pequenos empreendedores ainda resistem à digitalização completa de seus negócios. E isso se torna uma desvantagem competitiva enorme em momentos como este. Sistemas de gestão, automação de marketing, análise de dados, tudo isso deixou de ser luxo e se tornou uma necessidade básica. Com as margens mais apertadas devido às tarifas, cada decisão precisa ser mais precisa. Cada campanha de marketing mais eficiente, cada operação mais otimizada. E a gente só consegue isso com o apoio da tecnologia. A boa notícia é que hoje existem soluções tecnológicas acessíveis para negócios de todos os tamanhos. Não é preciso investimento pesado em infraestrutura ou equipe de TI. Com algumas horas de aprendizado e ferramentas certas, qualquer empreendedor pode implementar sistemas que trazem visibilidade e controle que antes só grandes empresas tinham. Chegamos ao final de mais um episódio repleto de informações práticas. Vamos recapitular os pontos principais que discutimos hoje sobre como proteger seu negócio diante das novas tarifas. Primeiro, revisamos 6 estratégias fundamentais: revitalizar sua rede de fornecedores, dominar a precificação baseada em valor, repensar seu portfólio estrategicamente, implementar uma gestão financeira robusta, otimizar sua eficiência operacional e expandir seu horizonte de mercado. Depois, conversamos sobre a importância de uma visão estratégica mais ampla, que vai além da reação imediata às tarifas e busca oportunidades de crescimento mesmo em cenários desafiadores. O que queremos é que você leve deste episódio não apenas uma lista de tarefas, mas uma nova mentalidade. Vivemos um momento de transição no mercado americano. E como em toda transição, haverá vencedores e perdedores. A diferença estará justamente na capacidade de adaptação, na velocidade de resposta e na qualidade das suas decisões tomadas. O nosso conselho final é: comece hoje mesmo. Não espere a situação apertar para tomar as medidas necessárias, né? Dedique pelo menos 1 hora por semana para trabalhar no seu negócio e não apenas dentro dele. Use esse tempo para implementar gradualmente cada uma das estratégias que a gente discutiu hoje. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhares de empreendedores brasileiros estão enfrentando desafios similares aqui nos Estados Unidos. Conecte-se, compartilhe experiências, busque apoio. O network genuíno não apenas para trocar cartões, mas para trocar ideias e soluções. Pode ser seu maior ativo nesse momento. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros empreendedores brasileiros. Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado e acreditamos firmemente que uma comunidade mais informada é uma comunidade mais próspera. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todos os novos episódios e conteúdos exclusivos que preparamos pensando nas necessidades específicas do empreendedor brasileiro aqui nos Estados Unidos. E este foi mais um episódio do podcast da Alunc. Obrigada por dedicar esse tempo para crescer junto com a gente. E lembre-se sempre,
Não são os mais fortes que sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas sim aqueles que melhor se adaptam às mudanças. Até a próxima, pessoal! Até a próxima!